Muito bom dia e bem-vindos à nossa iniciativa do MOV Peniche Autárquicas. O meu nome é Ricardo Silva, eu sou presidente do MOV Peniche. O MOV Peniche é a Associação de Empresários do Concelho de Peniche e que visa promover a cooperação entre as empresas do Concelho, também incentivar parcerias estratégicas e contribuir para o desenvolvimento da economia em Peniche. Comigo hoje tenho o João Neves, que é o candidato à presidência da Câmara de Peniche pelo CDU, a quem agradeço por ter aceito o convite. Nós solicitámos aos nossos associados que colocassem algumas perguntas e, na prática, o João o que irá fazer é abordar a maior parte destas questões e, assim, sugeria que começássemos. No fundo, gostava de que partilhasse connosco quais é que são os pontos do seu programa que terão impacto na economia e nos empresários aqui do Conselho. Muito bem. Para já, começar por agradecer, não é, este convite. Penso que esta iniciativa é uma iniciativa muito interessante, não é? Porque é sempre muito importante ouvir, discutir com os pequenos e médios empresários, porque dentro da economia portuguesa eles têm, de facto, um papel muito importante, não é? E daí esta iniciativa ser uma iniciativa muito interessante, no sentido de ouvir todos, para ficarem com ideias, inclusive mais concretas, sobre o futuro de Paris, não é? E as propostas que cada um tem. Por outro lado, não é, eu também considerar como muito importante a vossa associação, assisti ou tenho assistido à criação do MOVE, penso que tem desempenhado um papel importante e que certamente vai continuar a desempenhar esse papel, não é? Pronto, e que não se deve deixar morrer, antes pelo contrário, tem um papel importante para que ele continuar vivo, a defender os interesses dos pequenos e médios empresários. Deixa-me colocar aqui uma questão que é muito importante, que é esta. Os pequenos e médios empresários, não é? Não têm problemas em Peniche, há problemas globais que afetam os pequenos e médios empresários que necessitam de políticas nacionais para resolver muitos desses problemas. Nós assumimos desde já aqui o compromisso de estar sempre ao lado dos pequenos e médios empresários, não é? Na sua luta pela resolução dos seus problemas. Três exemplos, não é? Que eu penso que seria importante. A questão da redução dos custos, não é? De produção ou de contexto, não é? Penso que é uma preocupação das pequenas e médias empresas que terão que ser resolvidas, desde as telecomunicações, os combustíveis, não é? A energia, não é? Os juros bancários, as comissões bancárias, são tudo custos reais que as pequenas e médias empresas têm e que é necessário encontrar soluções de caráter nacional para resolver muitos desses problemas. Por outro lado, não é? Um aspecto também muito importante que nós defendemos tem a ver com a questão relacionada com o mercado interno. Não é? Porque aqui, para reforçar o mercado interno, nós consideramos que há duas questões também muito importantes que podem ajudar os pequenos e médios empresários. Por um lado, a questão da produção nacional, o incentivo cada vez maior à produção nacional, inclusive a redução de alguns produtos que podem ser produzidos em Portugal e que os pequenos e médios empresários produzindo em Portugal estão a contribuir para o desenvolvimento da nossa própria economia e a redução na nossa dívida externa, não é? Que é muito importante. E depois também do ponto de vista do mercado, não é? Também achamos muito importante, quanto melhor forem as condições de vida dos trabalhadores e da população, não é? Pronto, quer do ponto de vista dos salários, quer do ponto de vista das pensões, não é? Mais, não é, consumo irá haver, maior produção é necessário haver. Portanto, são questões que, de caráter geral e nacional, que seria importante também considerar. Um terceiro aspecto, né, também de caráter nacional, tem a ver com os fundos comunitários. Os fundos comunitários, dos diferentes pacotes que existem, têm privilegiado muito os grandes setores económicos, em prejuízo das pequenas e médias empresas, e nós defendemos que a percentagem, né, que está atribuída às empresas, uma percentagem muito significativa, deve ser canalizada para ajudar as pequenas e médias empresas. Não é? Nós, inclusive, avançamos um número, já avançamos este número, que 50%, né, dos fundos comunitários que vierem para as empresas, 50% devem ser canalizados para as pequenas e médias empresas. Isto é assim, um aspecto que nós consideramos muito importante e que tudo isto, não é, neste contexto que estamos a falar, pode ajudar, de facto, os pequenos e médios empresários. Aqui, do ponto de vista do conceito de nicho, nós gostávamos de abordar aqui três questões
que são muito importantes. Primeiro, as questões do desenvolvimento e as perspectivas de desenvolvimento, que nós temos falado nisto. Uma segunda questão, que é a questão relacionada com o ordenamento do território, e a importância que o ordenamento do território terá para os pequenos e médios empresários também. E uma terceira questão, também para nós é muito importante, tem a ver com a gestão democrática e uma gestão participada e participativa. Nós consideramos que é, de facto, muito importante. Comecemos pela primeira. Nós temos uma visão estratégica para o país, né, de ter um desenvolvimento moderno e de ter um conselho mais moderno, mas muito virado para a qualidade de vida das populações. Este é um dos objetivos estratégicos que nós temos. Nós defendemos, não é, um desenvolvimento sustentado, não é, e integrado, porque pensamos que são dois fatores muito importantes que estão todos eles interligados e que é fundamental para o desenvolvimento da nossa economia. Nós temos que ver as questões do desenvolvimento em 5 grandes áreas, e todas elas interligadas. A primeira, nós podemos dizer, não é, que tem a ver com o desenvolvimento social. Ou seja, só há desenvolvimento se efetivamente houver melhoria das condições de vida das populações. Não é? Bom, se não houver a melhoria das condições de vida das populações, nós não temos desenvolvimento. Do ponto de vista da educação, do ponto de vista da saúde, não é? Do ponto de vista da habitação, do ponto de vista da melhoria dos salários, das pensões, etc., do emprego, não é? Pronto, isso, guardaria isso para as questões da económica. Pronto, isto é um aspecto, é evidente, e já agora colocando esta questão, quando o Ricardo coloca aqui a questão do emprego é fundamental. Eu irei falar um pouco lá mais à frente sobre isso, mas temos a noção que sem crescimento económico não há desenvolvimento. Não é? Portanto, aqui temos o tal desenvolvimento integrado. Portanto, uma das primeiras áreas que nós consideramos o desenvolvimento é o desenvolvimento social. Uma segunda é o desenvolvimento ambiental. Ou seja, não pode ser desenvolvido um país ou um concelho com problemas graves de ambientais. Aqui nós temos dois aspectos que temos que considerar e as empresas também têm que considerar, que é, por um lado, a gestão dos recursos. Não é? Nós defendemos muito a política dos 3R, não é? Que é fundamental. Tá? Reciclar, reutilizar, não é? E recuperar. Não é? Pronto. E, por outro lado, não é? Temos que ter em conta, no desenvolvimento e nas medidas tomadas, as questões das alterações climáticas e os problemas dos gases com efeito de estufa e as consequências que podem ter também para o próprio desenvolvimento, para a subida das águas do mar. Nós somos um concelho ribeirinho e o próprio investimento, não é, a ser feito também tem que ter em conta, não é, estes aspectos. Não é? Tá. E depois, ter em conta também as questões da poluição. Não é? Nós não podemos ter um concelho, não é, com problemas de poluição atmosférica, poluição dos solos, poluição das águas, não é? Poluição sonora, não é? Que são problemas que para nós também são de fundamental importância se resolver. Muito dentro desta ideia do que é o desenvolvimento sustentável, nós temos a obrigação, e todos nós temos que fazer por isso, para que teremos que deixar e teremos que lutar para deixar um mundo melhor, não é, para os nossos filhos e para os nossos netos que aquilo que receberem. Então, este é o princípio e que também certamente irá ser considerado pelas próprias empresas. Então, outro aspecto que nós achamos muito importante tem a ver com o desenvolvimento político. Não é? Pronto, não se pode considerar um país ou um conselho, não é, que tenha uma política autocrática. Não é? Pronto, ou seja, nós queremos muito uma gestão democrática, defendemos muito a participação das associações na vida democrática e na discussão, né, com as próprias associações no discutir os problemas e encontrar soluções para os problemas. Este para nós, não é de facto um princípio também de fundamental importância. Depois temos a questão do desenvolvimento cultural ainda. Nós temos que valorizar cada vez mais a nossa entidade local, as nossas tradições locais. Temos que cada vez mais ter mais desenvolvimento e mais atividades culturais, porque isto também faz parte do próprio desenvolvimento. E o desenvolvimento económico, como eu dizia há pouco, não é? Não pode haver desenvolvimento, não é, se não houver crescimento, se não houver criação de postos de trabalho. Nós temos esta visão, tem que haver investimento privado, não é? E é muito importante que o haja, mas também tem que haver investimento público e tem que haver investimento cooperativo. Não é?
Pronto, nós estamos num conselho em que nós apontamos três grandes áreas, não é, de desenvolvimento estratégico, não é, ligados ao mar, por um lado, ligado à agricultura e ligado ao turismo. Pensamos que são três áreas muito importantes. Se considerarmos, por exemplo, aqui a questão do mar, tudo está ligado ao mar, nomeadamente aqui na cidade de Peniche, desde a pesca, a construção naval, não é, as empresas de conservação de peixe, o próprio turismo está ligado ao mar, não é? Quer o turismo balnear, não é? O próprio IPL também, não é? O próprio IPL, O o próprio Politécnico, IPL, tem áreas. nomeadamente, é uma área de investigação de fundamental importância, não é? E que vai ter ainda mais com a implementação ou construção do próprio Smart Ocean, não é? Também irei falar alguma coisa relativamente a isso. Bom, temos aqui um conjunto de atividades ligadas ao mar que têm que ser potencializadas e têm que ser desenvolvidas, e aqui é uma área de investimento também muito, muito interessante, não é? Portanto, depois temos a questão do turismo. Nós queremos um conselho que seja mais bonito, mais atrativo, não é? E que consiga receber condignamente, não é, os turistas que nos visitem. Isto sem esquecer, e é também muito importante realçar, sem esquecer a importância que a população de turistas tem cá e que não pode ficar prejudicada, não é, pelo turismo. Não é? Claro. São questões de fundamental importância. E o turismo, para nós, não é só serve. Não é? Nós temos muito mais áreas do turismo que temos que saber valorizar. O turismo da natureza, a questão do ponto de vista do património, a questão do ponto de vista do desporto. Temos aqui atividades desportivas que recebem milhares de pessoas de todo o país, de todo o país. O próprio turismo da resistência, com a abertura do Museu Nacional da Resistência e Liberdade aqui em Paris, que num ano recebeu 144 mil visitantes. Agora, em agosto, não é, recebeu, de facto, não é, aqui, recebeu aqui em alguns dias 800 a 1000 pessoas, não é? O que é um número fantástico, não é? E que isto também vai contribuir muito para o desenvolvimento e que os pequenos e médios empresários também, Comércio o local. comércio, a restauração, etc., tudo isso vai ser favorecido pelo próprio turismo. Isto é uma outra área também muito, muito importante. Depois temos a questão do ordenamento do território. Eu chamo particularmente a atenção dos pequenos e médios empresários para as questões que se nos colocam neste momento ao ordenamento do território, que é fundamental. Nós temos o PDM, que iniciou a sua revisão em 2012, que ainda não está concluído, não é? E que para nós é uma prioridade, não é, a conclusão o mais rápido possível do próprio PDM. O próprio PDM irá ser aberto, e isto vai ser obrigatório, uma discussão pública ainda do PDM. Era muito importante também, do ponto de vista dos empresários, o que é que está definido, né, no próprio PDM. Temos ali zonas, temos na Carta de Ordenamento, temos o regulamento do PDM, que tem que ser muito bem estudado, né? Porque inclusive ver se há propostas de alteração que se faça, porque aquilo define áreas, não é? Como áreas da localização do ponto de vista industrial, do ponto de vista da agricultura, do ponto de vista da floresta, não é? Bom, do ponto de vista do crescimento urbano, não é? Em que direção, em que condições, não é? Bom, tudo isto vai estar definido por parte do PDM. Os investimentos têm que obedecer àquilo que estiver definido no PDM. Inclusive, o próprio PDM também consagra em si, né, e integra outros planos que existem de caráter nacional que têm que ser contidos no próprio PDM, como, por exemplo, o plano da orla costeira, também tem uma grande influência, mesmo do ponto de vista das praias, do ponto de vista do litoral. Esta é uma área para nós é importante, não é? Muito importante, pronto, e que é muito importante ouvir também muito a opinião dos próprios empresários relativamente a esta área. Não é? Inclusive, a proposta que nós fazemos justificava uma sessão específica, não é, da discussão pública do PDM virada para os empresários, onde lhes seja apresentado o que é que está previsto, quais são as propostas, não é, para terem ideias claras para investimento futuro. Não é? Pronto, e essa sessão seria uma sessão muito, muito importante para isso. Um segundo aspecto do ordenamento do território tem a ver com o Val do Grou. Exato, que é uma das questões. O Val do Grou, a CDU, quando estava na gestão, não é, da Câmara Municipal, pronto, tem a responsabilidade, não é, de ser a CDU a aprovar o plano de organização do Val do Grou. Consideramos que aquele, de facto, é um espaço muito, muito interessante, mas a própria CDU recebeu aquele projeto de uma forma inclinada. Não é? Pronto, se nós compararmos
o que é as áreas industriais nos diferentes concelhos, com o que é o Val do Gru. Portanto, nos outros concelhos, as áreas industriais eram localizadas em terrenos municipais. Aqui, não é, este terreno do Val do Gru são terrenos privados, o que isto vai aumentar os custos, não é, de localização das próprias empresas. É uma situação, não é, um pouco mais complicada. Isto quer dizer que os custos do terreno por metro quadrado irão certamente ser mais caros aqui em Peniche do que os concelhos ao lado. Não é? É uma situação que para nós é importante. Nós continuamos a pensar que é importante uma zona industrial, não é? Pensamos que é importante estudar muito bem qual é a viabilidade económica e financeira dos investimentos a serem feitos ali, porque a Câmara pode não ter disponibilidade de milhões de euros, não é, para criar infraestruturas, não é, e depois criar ali desenvolvimento, e pode não haver, eventualmente, investidores que queiram vir para ali a pagar um metro quadrado aos custos que irão ter. Não é? Portanto, esta é uma questão que para nós tem que ser também uma das prioridades, tem que ser uma questão muito importante, não é? Pronto, tendo em conta estes condicionalismos que requerem um estudo, de facto, aprofundado. Nós somos uma força política responsável, não é? Pronto, não dizemos a tudo que sim, não é? Mas temos que estudar e temos que ter os pés bem assentos no chão para aquilo que é melhor para o Conselho. E é evidente que para nós queremos empresas, não é? Aqui no Val do Grupo, queremos a criação de postos de trabalho, e isto, de facto, é muito importante e tem que ser esse o objetivo. Chamo particularmente a atenção para os pequenos e médios empresários de um projeto que se iniciou agora e que vai ter uma importância muito grande para o Conselho de Peniche. Então, iniciou-se e já está decidido a criação do plano de pormenor da Prajeira. Este plano de pormenor tem como limites que vem desde a rua Monsenhor Bastos, passando pelo Fosso da Muralha e pela Avenida do Mar, pela Avenida do Porto de Pesca e Pis, toda essa zona da Prajeira. Vai-se iniciar a discussão, não é, do que é que vai ser esta zona, e vão ser ali definidos neste plano pormenor questões muito importantes, desde a localização industrial, desde a localização comercial, né, desde a localização de implemento da habitação. Né. Isso vai ser um espaço muito importante em termos de desenvolvimento de Peniche, né. E que era muito importante os próprios comerciantes darem uma contribuição muito importante para ver o que é que querem no aproveitamento deste espaço. Este espaço tem que ser, de facto, muito melhorado. Pronto, é um projeto, é um plano, não é, que tem muito, muito interesse. E depois temos aqui envolventes, não é, neste momento, a esta área, não é, que também vão requerer, não é, da nossa parte, uma atenção muito especial. Pronto. A Rua do Porto de Pesca é, de facto, uma das entradas principais para a cidade de Peniche. Não é agradável quem tem em Peniche ter aquele, não é, gradeamento do Porto de Pesca, da doca de pesca, com aqueles barcos todos lá dentro. Uma das questões que nós consideramos muito importante é melhorar consideravelmente, numa discussão com a doca de pesca, toda aquela entrada de Peniche. É evidente que estão previstos, não é, neste momento, equipamentos ali, que são equipamentos muito importantes, desde o Smart Ocean, não é? Que foi um projeto iniciado pela gestão da CDU e que está a ser implementado neste momento em parceria também, quer com o IPL, quer com outras entidades. É uma nova unidade incubadora de empresas e muito virada para a investigação do mar. Não é? Já temos também os 7 mares ali naquela zona. Vai ser criado um novo espaço entre estes dois equipamentos, que é um centro interpretativo do mar. É um projeto que já está aprovado e que vai ser implementado. Ficamos ali também com Vai ser ligado ao mar e à extensão. Fundamentalmente a investigação e, nomeadamente, né, um campus académico, chamamos assim, um campus universitário. Que há a proposta também, e a própria Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar tem uma proposta que nós estamos muito de acordo com esta proposta, e é possível a possível deslocação da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar também para este espaço. Ficamos ali com toda esta situação, ou seja, desde os 7 mares até à rotunda, não é, dos bombeiros, digamos assim, poder ser aí localizado a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, que vinha dar uma outra vida completamente à cidade de Peniche, não é? E iríamos ter um campo, não é? Um campo académico, um campo universitário em toda esta área. Que é, assim, um projeto muito bom, muito grande, não é? E que gostaria muito de ser concretizado. Depois temos o Fosso da Muralha, não é?
Portanto, o Fosso da Muralha é uma zona nobre da cidade de Cristo, não é? Pronto, nomeadamente já foi concluída pela CDU a primeira e a segunda fase, né, do Fosso da Muralha, nomeadamente a segunda fase do projeto de financiamento que é assegurado pela CDU. Falta-nos avançar para a terceira fase, que é aquele estado em que nós conhecemos. O espaço pode ser um espaço, né, um novo espaço verde, um novo espaço de recreio, um novo espaço de lazer, não é? Então, um novo espaço de investimento também para os pequenos e médios empresários. Estão previstos ali, não é? A localização de bares, de restaurantes, não é? Pronto. E está previsto aquele espaço ser também utilizado para divertimento, nomeadamente com a utilização do espelho de água, não é? Do próprio Fosso da Muralha, poder haver ali atividades do ponto de vista lúdico, não é? Com canoas, com gaivotas, etc., para poder, pode ser uma zona de comércio, uma zona de divertimento e uma zona de futuro investimento para os pequenos e médios empresários. Portanto, e aquilo que nós propomos é embelezar muito, por um lado, concluir a recuperação das muralhas, com as respectivas, não é, guaritas, não é? E tornar aquele espaço mais bonito. E, inclusive, temos a aposta da própria iluminação, não é? Da própria iluminação, não é? Da própria iluminação das muralhas. Não é? Portanto, é um espaço que poderá vir a ser muito agradável, muito interessante, juntando tudo isto ao plano pormenor da prajeira, que vai implicar também, na nossa opinião, que, nomeadamente, os armazéns da Câmara que se localizam naquele espaço possam então também ser deslocados para o Val do Grupo. Não é? Pronto, e depois toda aquela área poder ser aproveitada com alguma habitação de qualidade, não é? Desde os bombeiros até à frigorífica, poderem ser aproveitados do ponto de vista, não é, de habitação, Nova habitação. nova Portanto, em habitação vez com alguma qualidade. da parte industrial, de armazéns, ser ali Ser completamente nova para. habitação. Esse e outras áreas. Um outro estudo que penso que é importante fazer, não é? E que nós pensamos que temos que fazer este estudo, tem a ver com a utilização das instalações da antiga frigorífica de Inclis. Quando fala-se muito, não é, da necessidade do Museu do Mar ou do Museu de Peniche, que é muito, muito importante este museu. Por que não estudar a possibilidade da localização do Museu de Peniche nestas instalações da própria frigorífica? Então, estávamos ali também com um espaço de caráter central. Não é? Uma outra proposta, uma outra ideia que nós temos de valorização muito deste espaço e que, do ponto de vista dos pequenos e médios empresários, ter em conta, não é, um pouco esta perspectiva de desenvolvimento que existe para ali e que é, de facto, muito importante. Outra área do ordenamento do território também implica um investimento e muita atenção por parte dos empresários. Tem a ver com o Forte das Cabanas. Não é? Quando Fortes Grandes é um espaço neste momento, não é? Completamente degradado. Não é? Quem chega a Peniche, quem está na Avenida do Mar, olha para o Forte das Cabanas, não é? Portanto, fica com uma imagem de Peniche, não é? Muito má, não é? Daquele espaço todo, não é? Degradado, mas é um espaço com muitas potencialidades do ponto de vista turístico. Não é? Portanto, e nós pensamos também que aqui temos que elaborar um plano de pormenor virado, não é, para o Forte das Cabanas, para saber exatamente como é que vamos utilizar e vamos aproveitar aquele espaço, que é um espaço muito, muito interessante e com muitas possibilidades de investimento para os pequenos e médios empresários. Outra área também muito importante, que nós pensamos dar muita atenção, tem também muito a ver com estas questões do ordenamento do território, é para os centros urbanos da cidade. Para quem conhece a organização das cidades, eu sou desta área, sou da área da geografia e planeamento regional, nós chegamos em pormenor muito a organização das cidades, todas as cidades são organizadas, não é? Organizadas, quando temos espaços, aquilo que os anglo-saxónicos chamam o CBD, Central Business District, nós chamamos de Baixa ou Centro de Negócios, não é? E Comércio, não é? Pronto, a cidade de Peniche, este centro de negócios desta Baixa, localiza-se, não é? Fundamentalmente em torno da Praça Jacó Correia de Ferreira e do Largo de Bispo de Mariana, mas com ramificações que tem neste momento, que é para António Conceição Bento e até já a Avenida 25 de Abril, com a localização de algumas empresas nesse local. Depois temos a restauração na Avenida do Mar e na própria Ribeira. Então, podemos dizer que o CBD ou o centro de Peniche é aqui.
E depois o resto, o que é que nós temos? Temos habitação, não é? Então, o que é que nós consideramos? Consideramos que temos que tornar estes espaços, estes centros urbanos mais bonitos e mais atrativos, não é? Então, que possam vir a favorecer muito o comércio local, muito mesmo o comércio local. Nós temos, inclusive, uma proposta, nós temos uma ideia, que é poder estudar a possibilidade aqui para Peniche, daquilo que está a ser experimentado noutras cidades do mundo, que é a cidade dos 15 minutos, não é? Que é organizar, não é, as próprias deslocações das pessoas com mais percursos pedonais, com mais ciclovias, para permitir que as pessoas organizem a sua própria vida, entre o local de trabalho ou o local de residência, podendo ir se deslocando na bicicleta, a pé, trotinete, etc., e poderem, ao longo desse espaço de deslocação, fazerem as suas compras. Não é? É algo, por acaso, sobre esse tema, há aqui alguns empresários que consideram que se focarem apenas na zona central, que os empresários que estão, digamos, nas imediações ou eventualmente noutras áreas que não têm esse benefício, digamos assim. Digo isto porque a pergunta até especificamente que a maioria dos eventos da cidade são efetuados na zona da Avenida do Mar e Central e depois ficam um pouco excluídos. Não há um receio de que. Não, depende, não é? Por exemplo, começa a haver uma certa organização da cidade por parte das grandes superfícies. As grandes superfícies já começam a ter esta perspectiva da localização, não é? Das chamadas antigas mercearias, que hoje seriam, ao fim e ao cabo, supermercado, não é? Que são supermercados. Pronto, vou dar aqui dois exemplos. O Continente. O Continente está a apostar nos bairros, está a apostar naquilo que é o meu super, não é? Tem o meu super localizado aqui em Peniche, tem outro já ali na zona da Vila Maria, não é? Isto tem muito a ver com a organização que começa a ganhar forma, esta nova organização da deslocação das pessoas sem terem necessidade de irem às grandes superfícies comprar, não é? O próprio Auchan, não é? Comprou, por exemplo, não é? Também neste momento na rua António Conceição Bento, o que era um antigo dia, não é? Hoje é do próprio Auchan, tem muito a ver também com um pouco desta perspectiva. Bom, é evidente que temos que organizar a cidade em função disto, não é? Bom, mas o que é que nós devemos neste momento? Devemos que nas zonas, fundamentalmente nas zonas de habitação, não é? Pronto, o que se vai lá localizar são pequenos cafés, pequenas mercearias, não é? Pronto, e tem sido muito esses negócios, não é? Pronto, certamente está de acordo comigo, não é? Que aquelas lojas de marca, não se vão localizar no bairro deles, Claro. procuram sempre localizar-se no centro das cidades. Porquê? Porque é no centro das cidades onde as pessoas se deslocam, têm os empregos e onde está tudo, não é? Onde deslocam-se ali, de facto, não são pequenistas, mas os outros lugares. Agora, se for possível a organização dos espaços, não é? E penso que é uma boa aposta, não é? Dentro desta cidade dos 15 minutos, vai ajudar, eventualmente, para que as coisas possam estar de maneira diferente. O que é que nós colocamos como uma questão muito, muito importante e questão fundamental neste momento? Nós sentimos a necessidade, não é, de conhecer mais em profundidade a cidade de Peniche. Não é? Tá. Nós temos potencialidades muito grandes de desenvolvimento. Nós temos problemas que dificultam esse desenvolvimento. Não é? E nós queremos, houve grandes alterações nos últimos anos, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, não é? Aqui, do ponto de vista demográfico, aqui no próprio Conselho, e nós apostamos por uma questão que consideramos de fundamental importância, que é a elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento socioeconómico. Não é? Então, é uma das medidas que nós gostaríamos de tomar inicialmente. Para quê? Para conhecer efetivamente qual é a realidade do Conselho atual, quais são as potencialidades, quais são os problemas e quais são as medidas que têm que ser tomadas, não é? Para o aproveitamento dessas potencialidades e a resolução desses problemas. Não é? Portanto, este é um instrumento que para nós é de fundamental importância para os pequenos e médios empresários. Conhecendo a realidade, conhecendo as potencialidades, conhecendo as perspectivas de desenvolvimento, é um instrumento que pode e deve ficar, né, nas mãos dos próprios empresários. A última questão que gostava aqui de colocar é esta. Nós queremos uma gestão democrática
uma questão participada e participativa. Portanto, nós queremos um envolvimento, né, quer das associações, quer das diferentes organizações, na discussão dos problemas e no apontar de soluções para a resolução dos problemas. Pronto, ou seja, nós queremos resolver os anseios e as aspirações das próprias organizações, nós queremos dar resposta a isto. Como queremos também a participação da própria população na vida local. Nós temos este princípio, que é muito importante. E quanto maior for a participação dos cidadãos na vida da sociedade, melhor será a sociedade. E aqui é este o princípio que nos irá seguir, né, num diálogo permanente, numa discussão permanente, não é? Porque não temos soluções para tudo. Nós temos que ouvir muito para encontrar soluções e ir ao encontro das propostas que temos. Estamos muito abertos a isso. Aqui, a nível dos pequenos e médios empresários, nós colocamos algumas questões que são estas. Primeiro, nós achamos que seria muito importante poder haver um fórum, eventualmente anual, não é? Virado para os empresários, onde pudessem ser colocados em cima da mesa, não é? As propostas, a situação, não é? Que é defendida e os problemas que são defendidos pelos empresários, mas que fosse um fórum, não é? Que pudesse também apontar algumas medidas para a resolução destes problemas e que isso fosse assumido pela Câmara, não é? Ou seja, houvesse aí uma parceria, fosse assumida de parte a parte, estes são os objetivos, estes são os compromissos que nós queremos trabalhar em conjunto, não é? E depois, passado um ano, vamos fazer o ponto da situação, não é? E responsabilizar quem não cumpriu, não é? Claro. E esta questão, não é? De regularmente fazermos estes debates, não é? E esta discussão achamos que é de fundamental importância, não é? E que vai ao encontro da questão. Uma segunda questão muito importante também é organizar os serviços da Câmara de forma a responder às solicitações, quer dos municípios, quer dos investidores. A Câmara, neste momento, na nossa opinião, né, está muito burocratizada. Né? Portanto, isto está a atrasar muito a resposta, que tem que ser respostas mais atentadas às solicitações. Claro, conheço situações de investidores que querem investir aqui no CNIS, apresentam os projetos e ao fim de 2, 3, 4 anos ainda não há resposta. Isto não pode ser. Então, nós temos que efetivamente resolver este problema, organizar os serviços da Câmara para que isto não aconteça. Então, este é um aspecto do próprio funcionamento. Por outro lado, nós queremos criar aquilo que chamamos um gabinete de apoio ao empresário. Portanto, um gabinete de apoio ao empresário que tenha um funcionamento, não é, permanente, não é, regular, que possa, por um lado, receber, não é, e trocar opiniões com os empresários que querem investir aqui no Conselho, em que áreas, aonde, e poder haver uma troca de opinião. Poder ter, inclusivamente, um estudo, não é, que aponte perspectivas de que áreas, não é, e fazer uma prospecção de mercado de possíveis investidores, não é, que possa haver para muitas dessas áreas, favorecendo, ao fim e ao cabo, sempre a perspectiva do investimento local, para nós é muito importante. Portanto, este gabinete, né, deve ter uma outra preocupação, na nossa opinião, que é estudar, juntamente, né, com os pequenos e médios empresários, como utilizar os fundos comunitários. Ou seja, é um gabinete que deve ter muita atenção, que estude, que acompanhe quais, não é, as diferentes propostas de fundos comunitários que estão disponíveis, né, transmitir e conversar com os empresários, né, que aqueles fundos estão disponíveis e poder preparar candidaturas, né, juntamente com os empresários, a esses mesmos fundos comunitários. Este gabinete consideramos que é de fundamental importância e é uma ajuda muito grande, né, que a Câmara também pode dar, né, para a resolução destes problemas. E por último, né, dentro daquilo que já falei anteriormente, é esta questão de uma ligação muito estreita às associações. Nós queremos ter, né, uma relação regular com o MUV e com outras associações de empresários. Né? Ouvi-los, discutir, né, encontrar soluções, eventualmente, para os problemas, porque só no diálogo, né, é que nós estaremos em condições de encontrar resposta para o problema. E da nossa parte, fazemos isto como uma questão de princípio, né, muito grande, e como uma prática que temos, inclusive noutros conselhos, na gestão SDU,
uma prática que, de facto, de fundamental ouvir muito, não é? Claro, porque um dos lemas que nós temos nesta campanha é fazer, juntos fazemos melhor, não é? Então, e eu fazemos melhor juntos, não é? É uma das questões que a gente anda muito, muito importante. Desculpe lá. Não, há aqui alguns pontos que abordou que eu gostava de perceber um pouco melhor. Por exemplo, há aqui uma questão que referiu agora sobre a burocracia e os tempos de demora da Câmara, por exemplo, em aprovar alguns projetos. Isto é algo que não é novo, portanto, é algo que tem acontecido com alguma frequência e inclusive, é numa das últimas conversas que tive com o presidente atual, ele referia exatamente a mesma coisa. A questão que eu coloco é como é que este status quo pode ser alterado? Portanto, se o próprio presidente, o Henrique Bertin, que também referiu e admitindo que ele também quereria investimento para a Peniche enquanto teve o seu mandato, ele próprio também revelava que havia essas dificuldades. Como é que isto pode ser ultrapassado, esta questão? Isto requer uma análise muito aprofundada, inclusive ouvir muitos trabalhadores, e ouvir muitos técnicos que estão neste momento da Câmara e procurar encontrar, juntamente com que essa também para nós é uma questão muito importante, é ouvir muito os trabalhadores da Câmara, envolvê-los muito nas próprias decisões, não é? Bom, e temos de dar. Possivelmente, por aquilo que conheço neste momento da Câmara, não é? Precisamos de admitir, é uma questão que coloco aqui, de admitir, né, técnicos de fora, da Câmara, não é? Para especificamente trabalharem nesta área. Né? Economistas, né, e eventualmente uma equipa pluridisciplinar, porque achamos tão importante esta área, que temos que encontrar formas, inclusive com técnicos de fora, para poder vir reforçar, né? Poder vir reforçar, não é? As próprias equipas que são necessárias constituir para esta área, não é? Tá. Porque aqui coloca-se duas questões, como já coloquei. Uma questão é o gabinete para ouvir, para discutir, analisar os projetos, etc. E depois, o projeto apresentado terá que ser analisado pelos técnicos, quer numa área, quer noutra, né? Pensamos que temos que encontrar soluções rapidamente do ponto de vista interno para responder a essas E os próprios fundos comunitários, por vezes também têm determinadas autorizações, têm que ser atempadamente. Tem que ser atempadas, porque isso para nós, não é? Nós temos preocupações, não é? De não aproveitar como poderíamos ter aproveitado os fundos comunitários. Por exemplo, fico muito triste, não é? De há atual Câmara não ter conseguido aproveitar, como outras câmaras aproveitaram o fundo do PRR, por exemplo. Não é? E isto talvez por falta deste gabinete, falta de alguém que estudasse aprofundadamente, não é? Os fundos disponíveis, que propostas, que projetos é que podíamos apresentar, não é? E não foi feito este trabalho. E temos que dar a volta a isto, não é? E tem mesmo que ser feito, porque achamos que isto de facto é muito importante. Como eu disse no início, nós não temos desenvolvimento se não houver investimento. Sem a criação de postos de trabalho. Isto é fundamental para nós podermos desenvolver o próprio conceito. Não é? Não é só isto, mas também, não é? O investimento público também pode ajudar a própria lá. O investimento privado é um investimento também que tem que ser chamado, tem que ir pagar. E a Câmara tem meio local. Aquilo que eu conheço, do ponto de vista da Câmara, com muita tristeza minha, a atual gestão da Câmara tinha dois grandes objetivos, não é? Que era a grande mudança, não é? Portanto, infelizmente, a análise que nós fazemos, e foram dois mandatos perdidos. E estes dois mandatos últimos não são uma gestão cedida, não é? São dois mandatos perdidos, não é? Não resolvem, não só não resolvem os problemas, como os problemas estão muito piores, não é? Portanto, nós costumamos caracterizar esta gestão como um barco à deriva com a borda debaixo da água e sem rumo, não é? Sem rota, não é? Portanto, para nós é muito importante encontrar solução. Outro grande objetivo que a atual gestão da Moreira tinha era o arrumar a casa. Portanto, tomou algumas medidas, mas aquilo que se sente nos trabalhadores da Câmara, e eu conheço muito bem, é uma desmotivação muito grande para os trabalhadores, não é? Relativamente a este arrumar da casa. Portanto, em vez de ajudar a encontrar soluções, em vez de motivar os trabalhadores para colaborarem na resolução deste problema, mas ao contrário, a desmotivação levou
não é? E que as coisas Se agravasse. agravassem. Nós temos uma questão que é fundamental deste ponto de vista, que é esta. Nós não conseguimos implementar uma política autárquica sem os trabalhadores da autarquia. Eles são fundamental, né, serem motivados, serem envolvidos nas decisões, se, né, como diz os Correios, né, se eles estiverem motivados, é meio caminho andado para levar, né, ou atingir os objetivos que nós pretendemos. Né? E nós damos muita atenção, de facto, a esta situação. Muito, muito importante. Muito bem, já abordámos aqui uma série de assuntos, portanto, o próprio investimento, os apoios à PME, falámos também sobre o IPL e sobre o parque industrial. Só uma questão que eu não referi, não é? E penso que é muito importante. Tem a ver com o IPL e tem a ver com a formação. Não é? Pronto, nós temos necessidade de discutir com a escola secundária, de discutir com as escolas profissionais, de discutir com o IPL, né? E em função do estudo que nós queremos fazer, né? Nomeadamente aquele plano estratégico de desenvolvimento socioeconómico, quais as áreas que nós temos que dar prioridade à formação, não é? Pronto, nas diferentes áreas. Pronto. Neste momento, entre outras, né, a formação do mar, etc., de forma, mas há uma formação neste momento que penso que é muito, muito importante. Portanto, nós temos a restauração muito desenvolvida aqui no Conselho e nós temos que encontrar formas de dar mais qualidade, né, à própria restauração. Não só do ponto de vista da confecção, não é? Então, ter boa gente formada para confeccionar os pratos convenientemente, isto é preciso formação, como servir à mesa. Não é? Pronto. E por vezes nós temos Mas o pessoas. IPL tem essa formação, tem formação na área da restauração e do turismo. Alguns têm, outros não têm. A questão às vezes e é uma das questões que é colocada, é como é que se, após a formação dos alunos, como é que se consegue garantir a sua estadia nas empresas, locais, porque o que acontece com frequência é que acabam por ir para fora, para outras, ou seja, são formados cá em Peniche, conhecem Peniche, mas depois acabam por ir Sim, trabalhar para fora. Como é que são os tudo formas, empresários temos que encontrar conseguiriam. formas dos. Nós estávamos a falar na restauração. É evidente, por exemplo, que há formação do ponto de vista da restauração e há uma oferta de informação. Mas neste momento nós temos muita falta de mão de obra, não é? No que diz respeito, por exemplo, à restauração. Sim, sim. E temos muita gente que não tem formação para poder desempenhar. Nós temos que encontrar aqui formas de dar formação a toda esta gente, não é? Inclusive, nós sabemos hoje que há áreas que neste momento nós temos falta de mão de obra, aqui por isso, é que estamos a recorrer muito à imigração. Na restauração nós temos muitos imigrantes a trabalhar, na própria pesca, nós temos muitos pescadores que são imigrantes, não é? Na agricultura. Na agricultura, exatamente. E temos assim áreas, não é? Que nós temos que encontrar formas, que é essa, não é? Que é os especialistas, como é que os podemos cativar, mas isto também tem que ser uma resposta a ser dada pelos potentes interessados. Portanto, de que forma é que os podemos cativar, que contratos é que nós estabelecemos, não é? Que salários é que nós pagamos, que condições é que temos, não é? Quanto mais as Tem pessoas aqui uma dupla dependência, não é? Os empresários e depois também tem que haver habitação, tem que haver condições, não é? isso faz parte do desenvolvimento que nós podemos ter. A educação é um problema sério para todos nós temos aqui. Portanto, dar esta ideia, que falávamos há pouco nos fundos comunitários, uma estratégia local de habitação, estavam alocados para investimento em habitação 30 milhões de euros, não, que não estão a ser utilizados. Há aqui uma capacidade muito grande do aproveitamento dos tais fundos, mas está nos comunitários para desenvolver muitos aspectos que são graves em risco e necessário encontrar resposta. Isto não pode ser, não é? Não se pode deixar Não se escapar pode esses deixar, fundos todos. claro, este e outros, não é? São questões que para nós estão completamente. João, eu penso que já abordámos aqui praticamente todas as áreas. Eu perguntava-lhe que mensagem final gostaria de deixar aos empresários de Peniche. Os empresários de nicho, né, a perspectiva que eu tenho, como dei aqui, tenho uma consideração muito grande pelos empresários de nicho, não é? Tenho uma consideração muito, não é,
porque até sou amigo de muitos empresários nisso, não é? Portanto, eles sabem, não é, que consigo ter com eles uma boa relação, sabem o que é que eu penso, não é? E sabem que podem contar comigo para conseguirmos, em conjunto, não é, dar resposta a muitos destes problemas. Porque a resolução de muitos destes problemas dos próprios empresários, a ótica que eu tenho, é a resolução dos problemas de crise. A resolução de muitos destes problemas, estamos a contribuir também para a criação de postos de trabalho, estamos a contribuir também para o próprio desenvolvimento do país. Está aqui, de facto, uma contribuição que pode ser dada nesta parceria, que eu acho que é muito importante com os empresários, aqui em conjunto, não é? Nós possamos encontrar melhores soluções para todos. E acho que quem me conhece sabe que é verdade, podem confiar em mim para poder desenvolver este trabalho. É isto que eu desejo. Mas para isto tem que haver uma gestão CDU, tem que haver o voto da CDU, não é? Porque se não houver gestão CDU, este trabalho pode não se concretizar. Muito bem, agradecer ao João Neves a sua disponibilidade e a participação aqui neste fórum. Vamos continuar a entrevistar os candidatos à Câmara Municipal de Peniche, e teremos novidades em breve. Muito obrigado e um bom dia. Muito obrigado. Obrigado, João. Bom trabalho. Obrigado. Tá, tudo bom. Obrigado.